Em 1965, lá em Jaboatão dos Guararapes, Recife, Pernambuco, um jovem caminhoneiro, por nome Otacílio Moraes. Otacílio Moraes, ele amava o caminhão. Ele adorava demais dirigir, até porque o Otacílio Moraes, ele já vinha de uma família de caminhoneiros. O avô tinha sido caminhoneiro, o pai era caminhoneiro, e o pai dele, sabendo da paixão do filho pelo caminhão, resolve financiar e comprar um caminhão para o filho. Naquela época, o caminhão que era mais cobiçado, mais solicitado pelos caminhoneiros, era um caminhão famoso, ficou muito famoso na época, naquela época de 60 e daí por diante. Mas o ano era 65 e o pai de Otacílio Moraes compra um Alfa Romeo. Alfa Romeo, o carro que todo mundo queria possuir, os caminhoneiros, e Otacílio Moraes ganha de presente um caminhão Alfa Romeo, e o pai dele financia o caminhão e entrega ao filho, sabendo da paixão do filho pelo Alfa Romeo, por ser caminhoneiro, até porque o Otacílio Moraes já dirigia com o pai há bastante tempo, ajudando o pai nas idas e vindas das entregas, das cargas. E eles viajavam sempre ali para o Ceará. E então o Otacílio Moraes recebe este caminhão Alfa Romeo, mais conhecido como o FNM ou FNM, Fábrica Nacional de Motores. Era o carro solicitado, era o carro cobiçado pelos caminhoneiros da época, Alfa Romeo. Então, depois de ganhar esse lindo presente, ele recebe agora uma encomenda para levar para o Ceará. E daí por diante, o Otacílio Moraes começa a sua trajetória de viajar sempre para o Ceará, às vezes para Paraíba, mas sempre mais para o Ceará. E daí começa a sua trajetória como caminhoneiro profissional. Tudo bem? Ok? E numa destas idas do Otacílio Moraes para o Ceará, ele conhece uma jovem por nome de Célia de Janira, e esta jovem conhece o Otacílio nessas coisas da vida, não é? Nessas idas e vindas, ele conhece essa jovem e se apaixona pela jovem. E começa ali aquele romance, aquele namorico, mas a coisa foi crescendo a ponto dele pedir para Célia de Janira levar ele para conhecer a família dela. Muito bem, o jovem bem intencionado, até porque o Otacílio, ele era bom caráter, uma pessoa de família, uma pessoa de boa índole, um grande partido para Célia. A moça, a jovem, só tinha 25 anos. Naquela época as pessoas casavam mais jovens. Aquela velha história de não ficar para o caritó. Antigamente as moças tinham este problema de não ficar para o caritó. Depois dos 25 já estava entrando para o caritó. Mas a Célia de Janira teve a sorte de conhecer o Otacílio Moraes e eles começam a namorar. Ele conhece a família dela e ali tudo bem, a família concorda, recebeu ele e percebeu que era um bom partido, trabalhador, tinha um caminhão próprio, uma boa família em Pernambuco. E aí começa este namoro, este romance. E a cidade em que a Célia morava era em Milagres, no Ceará. E o Otacílio sempre levava cargas com o seu Alfa Romeo para Milagres, lá no Ceará. E depois de um certo tempo, aproximadamente aí 2 anos de namoro e de noivado, já estavam noivos,
eles resolvem se casar. E o Otacílio, bem intencionado, boa praça, condições financeiras boas, falou com a família e eles concedem, entregam a mão da sua filha, a Célia Dejanira, ao Otacílio. E eles resolvem se casar. E veio o casamento, que na realidade foi feito lá na cidade da Célia, não é? A Célia morava, como eu disse, em Milagres, no Ceará, e eles casam lá em Milagres. A lua de mel durou aí aproximadamente uma semana, 8 dias. Eles não tinham casa, porque a intenção do Otacílio era levar a Célia para morar lá em Jaboatão dos Guararapes, Recife, Pernambuco. E acontece que depois da lua de mel, 8 dias da lua de mel, eles vão se despedir da família dela. Eles, aquela tristeza, aquele choro, mas a filha estava em boas mãos, casada. Bom partido. Partem para Jaboatão dos Guararapes, lá em Recife. E o que acontece é que eles entram no Alfa Romeo, no caminhão do Otacílio, e vão embora para Jaboatão dos Guararapes. Chegando lá, nesse inteirinho, passou alguns meses, ela ficou na casa da família dele, a família recebeu muito bem, até porque também a família participou do casamento que tinha ido lá em Milagres. O pai ficou muito feliz, satisfeito, o filho agora era um homem casado, responsável, um homem de boa índole. Bom, o que acontece é que, nesse inteirinho, ele compra uma casa. Aquela casa conhecida antigamente como bangalôs, aqueles bangalôs bons, uma boa casa, um lugar bem situado em Jaboatão dos Guararapes. E aí está tudo bem, iam às mil maravilhas, era um romance, ele era apaixonado pela Célia e a Célia também demonstrava um grande amor pelo Otacílio. E daí vai. Era um romance, era muito amor, era muita felicidade. Quando ele chegava de viagem, era aquela coisa fantástica. Eita, coisa maravilhosa quando se está apaixonado. E aí vai o curso da vida, mas a vida tem altos e baixos. Acontece que depois de um tempo, o Otacílio começa a levar um amigo de infância, que o nome deste amigo que ele tinha de infância, o garoto, era desde da escola, pequenininho, amigo, não é, do Otacílio. O nome dele, Ricardo Leal. Era leal demais o rapaz, era muito leal. O Ricardo Leal era amigo de infância do Otacílio, que começa a frequentar a casa do Otacílio. E o que acontece é que, sempre que o Otacílio chegava das suas viagens, ele convidava, nos finais de semana, sábado ou domingo, o Ricardo Leal para tomar umas e outras, uma cervejinha, uma lourinha gelada, uma carninha, um churrasco. Churrasco? Que é o quê? Churrasco. E houve aquela amizade se tornou mais estreita. Mas há quem diga as más línguas e um provérbio popular que toda amizade fina demais termina quebrando, arrebentando, não é verdade? Bem, a confiança era como um irmão para ele. Mas há coisas que a gente não entende, tem coisas que têm limite. Mas acontece que ele frequentava a casa do Otacílio e estava frequentando mesmo quando o Otacílio estava viajando. E a coisa aí já não estava legal, não estava pegando bem. E começou o comentário, alguns comentários, algumas pessoas falavam, outros achavam estranho. Ih, o que é que está acontecendo? O Ricardo Leal está indo para a casa do Otacílio quando ele não está. A Dejanira era uma moça muito bela, muito linda, formosa. Enchia os olhos de qualquer homem. Era perfeita a mulher. Foi por isso que o Otacílio se apaixonou por ela. Bem,
Acontece que a coisa foi ficando mais estreita entre o Ricardo Leal e a Célia Dejanira. E quando a coisa começa a ficar mais esquentada, é que começam as más línguas falando que havia alguma coisa de estranho, porque o Ricardo Leal frequentava muito mais na ausência do amigo do que na presença. E isso foi ficando feio. Bem, acontece que chegou aos ouvidos depois do Otacílio. E o Otacílio começou a ouvir o zum zum zum, as conversas que rolavam, não é? Algumas pessoas cochichando, algumas amigas dele e amigos falavam: ó, você tenha cuidado com seu amigo. Não, mas não pode. O Ricardo é meu amigo, é meu irmão de infância. Sei não, hein? Tu confia? Tu confiava? Eu não. Mas ele confiou. Confiou no amigo. Era leal. Olha, o nome era Ricardo Leal. Era muito leal. Mas o que acontece é que depois de um tempo, que já estava a coisa tumultuada, alguém foi de confiança de Otacílio e diz: olha, eu acho melhor você fazer o seguinte, um arapuca. Faça de conta que você vai nessas viagens que você faz e não vá, na verdade, para a viagem. Faça uma tocaia para ver. Rapaz, mas eu confio muito no meu amigo. O povo gosta de falar. Faça isso que é bom para você. E acontece que ele faz exatamente como outro amigo dele, que também era amigo do Ricardo, né? O Ricardo Leal. E ele faz o que o amigo tinha solicitado. E ele fala com a Célia e diz: olha, eu vou viajar e só estou voltando para a semana, vou passar uma semana fora. Vou levar uma carga na Paraíba e depois outra lá em Milagres e passe na casa dos seus pais. Ótimo, amor, vá na paz. Eles ainda não tinham filhos. A coisa aí já tinha se passado quase 3 anos e eles ainda não tinham decidido ter filhos. E acontece é que depois desses 3 anos de casamento, estava havendo alguma coisa estranha entre o amigo de infância e a Célia, que era um mulherão muito linda, muito bonita, caprichosa, um violão. E o que acontece é que o Otacílio faz de conta que vai viajar, se despede, beijos e abraços e parte no seu Alfa Romeo, o Fenemê. Mas ele para o carro num posto de gasolina na saída da cidade, pega um táxi e volta. Ele morava, como eu falei agora, num bangalô, e os bangalôs antigamente tinham a parte do primeiro andar. Os quartos eram na parte de cima. E ele, com a cópia da chave, quando foi aí por volta, mais ou menos neste sábado, nesta noite fatídica, por volta aí das 9 e pouca da noite, ele chegou de mansinho, meteu a chave na porta devagarinho, porque os quartos eram em cima, abriu e entrou descalço. Só que o Otacílio, você nem imagina. Pensou? Se fosse você, hein? Sei não. O quer dizer, não, Otacílio. Até porque era Ota. O Otacílio achou de comprar uma máquina fotográfica da Kodak. E a foto, mãe? Tira a foto, Tinha colorido, não, era tudo preto e branco. E comprou também um 38 Taurus, a marca do revólver. E entrou em casa. E quando ele entra, de mansinho,
devagarinho, de ponta de pés, descalço. A rua um pouco deserta. Ele chega e já começa ouvindo um gemido. Tava vendo um gemido vindo lá de cima. A coisa era séria, porque o amigo havia dito a ele que o interlóquio, que a infidelidade acontecia sempre de preferência às noites, e quase toda noite, e principalmente quando ele estava viajando nos sábados e domingos. E este dia fatídico era um sábado, e ele chega e foi pronto, 38 na mão, a câmera fotográfica Kodak na mão, e quando ele deu o pontapé na porta, porque a porta estava fechada, não é? Só encostada, não havia necessidade de fechar, mas estava fechada apenas no trinco. Tava aquela coisa maravilhosa. A cena eu nem preciso lhe dizer. Imaginou, pensou, calculou. Você está criando um cenário, diga se não é. Imagine aquele cenário romântico, aquela coisa panorâmica, naquela cama de colchão de mola, chega, se balança e, meu amigo, o susto foi grande demais. E o que acontece é que o Ricardo Leal estava numa boa, juntamente com a Célia. Estavam no maior romance, o maior love. Eu nem preciso dizer o que eles estavam fazendo, porque você já pensou, já imaginou, já criou tudo na sua cabeça. Diga que não foi. Minta não, você tá sabendo, não tá? Já pensou, não foi? Imagine. Eita. Otacílio. Você conhece os tipos de corno que existe? Eu não. Quais são? Corno geladeira. Leva chifre, mas nem esquenta. Sangue frio. Eu digo que o cabra era macho, todo. Sangue frio. Você pensou que ele ia matar? Não. Matou não. Este é o verdadeiro homem. Não matou não. Mas diz, continue fazendo, porque eu vou filmar, e se não fizer, vai levar chumbo na cara. E o coitado do Ricardo, mediante aquela cena triste e deplorável de um 38 no meio das fuças dele apontado, a coisa já arriou. O sistema nervoso abalou. Mas faça de qualquer jeito, porque senão leva chumbo. E ele fez como o Otacílio pediu: faça assim, faça assado. Sangue frio, Otacílio, sei não. Tu tinha coragem? Tu tinha coragem de fazer isso? Eu mesmo, sei não. Eu não sei não. Mas a verdade é que o Otacílio tirou em torno de 8 a 12 fotos. Cada posição era uma foto. A coisa não funcionava porque o sistema nervoso do Ricardão, não ia mais pra canto nenhum. Já havia murchado tudo. Mas mesmo assim, chorando, se maldizendo, se lamentando. E ele falava: eu não tenho culpa, que eu sou seu amigo, sempre fui seu amigo. Ela me iludiu. Foi ela que quis, foi ela que me chamou. Eu sou homem, o que eu podia fazer mediante. Eu tentei resistir, mas ela sempre forçando a barra. E o Otacílio acreditou. Tu acreditava?
Talvez eu acreditasse também. Tem mulher que é uma decepitude total. Quem diria? Aquele amor, aquele romance, aquela coisa de início, hein? De alguns anos atrás, 3 anos só. A coisa era recente, um casamento recente, tudo estabilizado, tudo bem, um bangalô fantástico, móveis que ele tinha comprado. O homem era bem equilibrado de vida. Mas a verdade é o seguinte: depois que ele tirou as fotos, ele mandou o Ricardo Leal levantar, vestir a roupa, que prontamente ele pega a roupa e mandou cair fora. Cai fora e nunca mais eu quero ver a sua cara. Onde eu ver você, eu te mato. Seria melhor para você se mudar de Jaboatão, dos Guararapes, e ir embora, porque se eu te pegar, eu te mato. Olha, ameaça de homem não é brincadeira, tem que se levar a sério, não é verdade? Bem, o que acontece é que ele pega aquelas fotos, ele não mandou, nem pediu, nem expulsou a Célia Dejanira. Não, ele simplesmente pegou, fez de conta que nada tinha acontecido. Não, vou perdoar você. Isso daí é uma fraqueza feminina. Talvez seja a questão das minhas viagens, passo muito dias fora e você na carência com o Ricardo, leal, muito leal, fez uma sacanagem dessa comigo, mas eu te perdoo. Acontece que, passado há uns 15 dias, o Otacílio Moraes não quis mais viajar. Ele tinha condições financeiras, ele não disse nada à família, nem da Célia, lá em Milagres do Ceará, nem contou também sobre o fato, a família dele ficou de boca calada. É um cabra macho todo, viu? Porque tem um bando de babaca aí que atira logo, mata, desgraça a vida, vai para o presídio, mata alguém, tira a vida de alguém, não resolve o problema e ainda vai preso e desgraça. Esse era macho todo, o Otacílio. Caba macho, sangue frio, sangue de pernambucano, viu? Bem, o que acontece aqui? Passados uns 15 dias, ele manda ela botar a mesa do café de manhã e quando ela senta, ele bota as fotos reveladas, que ele mandou revelar, na mesa. Todas as vezes na hora da refeição, no café da manhã, no almoço e no jantar, eram as fotos que ele tinha batido, tirado com a Kodak. E assim ele foi repetindo isso sucessivamente todos os dias, colocando as fotos na mesa. Quando ela olhava, ela não comia. Chorava, a mulher só chorava de angústia. Não botou ela para fora, não mandou ela embora, não disse nada a ninguém, ficou só entre os dois e o Ricardão. E o Ricardão, depois ele soube que já tinha caído fora, tinha ido embora para São Paulo. Ninguém sabe se ele disse à família ou se não disse, caiu fora. A verdade é que se passaram muitos meses e ele agindo dessa mesma forma. Café da manhã, jogava as fotos em preto e branco, porque não havia colorido na época, e ela olhava, fazendo ela lembrar, sem dizer uma palavra a ela, não dizia nada. Ele tomava o café dele com aquele sangue de barata, aqueles nervos de aço, e ela não conseguia comer. Na hora do almoço, repetia. Na hora do jantar, repetia, colocando as fotos. Você sabe quanto tempo ele fez isso? Durante 3 anos e 8 meses. Você sabe o que aconteceu com a Célia Dejanira? Ela pegou uma fraqueza, pegou uma tuberculose. Primeiro, adquiriu uma pneumonia, provavelmente pela situação, sistema nervoso e porque estava mal alimentada. Uma tuberculose, ficou magra, fina, esquelética e ele sem nenhum remorso.
Se quiser comprar remédio, vá na farmácia e compre lá. Dinheiro tem aí. Você sabe o que aconteceu? Aconteceu que depois desse período que eu acabei de dizer, esta moça teve um problema sério de saúde e veio a falecer. Quando a família dele ia lá, ela não podia contar porque a situação dela era triste. Ele dizia, não, ela está passando algum problemazinho aí de saúde, mas a gente está tratando, ela está indo ao médico. E assim a jovem Célia de Janeira perdeu a vida e morreu. Ele fez o sepultamento, chamou a família dela, lá em Milagres, eles vieram, sem saber o que tinha acontecido, a situação era que ela estava doente. E vieram, e depois desse período longo de jejum forçado e de angústia, de arrependimento e de tudo isso que a jovem passava exatamente como uma punição e um castigo, ela veio a falecer. Você está entendendo? E ele colocou a casa à venda, vendeu a casa, botou na mão de alguém, alguém passou para frente a casa e ele foi morar com os pais. Nunca mais quis casar outra vez. O mundo reserva cada coisa, não é verdade? Isso vale, viu? Acontece. Pode até acontecer diferente. São os mistérios que a vida promove. São os altos e baixos. Hoje está bem, muito bom, muito bem, mas amanhã pode a maré subir. Foi o que aconteceu. Aquele romance, aquela coisa de conto de fadas que terminou em tragédias. Infidelidade conjugal, coisa séria. Te cuida. A coisa não é de brincadeira, viu?